eu quero que você que está em casa, abra a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, que diz assim: quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. E eu quero iniciar essa palavra dizendo a você que a palavra do Senhor, ela contém tudo para nós. Contém tudo como conselho, como nós devemos andar, como nós devemos agir. A palavra de Deus é a nossa bússola. Tudo está na palavra de Deus. E eu faço uma pequena pergunta para você. Você tem meditado nesta palavra? Porque a palavra de Deus é a nossa direção. A palavra de Deus também é a nossa arma. A palavra de Deus também é a nossa espada. E algo muito importante que precisa ser falado nos dias em que nós estamos vivendo. Não são dias bons, são dias conturbados, né? De muita violência, de muita mentira. E nós precisamos estar armados, mas armados com uma palavra do Senhor. E a primeira arma que o inimigo ele nos ataca muito, ou seja, ele usa muito de artimanha, é dentro dos nossos pensamentos. Você sabia disso? Os nossos pensamentos, às vezes, é uma presa fácil para que o inimigo trabalhe sobre nossas vidas. Porque os nossos pensamentos precisam estar ligados em Deus. E a pergunta é, né, Débora, será que estamos 24 horas com nossos pensamentos ligados na palavra, ligados em Deus? Porque isso é necessário. Por mais que às vezes sejamos falhos, sejamos pequenos demais, mas isso é preciso. Nós precisamos estar ligados na palavra do Senhor. Porque quando nós estamos ligados nessa palavra, a palavra ela tem domínio sobre os nossos pensamentos. Se o que você está pensando agora, neste momento, é algo ruim, então logo o seu corpo vai se manifestar algo ruim. Ou seja, o abrir da sua boca vai sair palavras ruins, né? Ou seja, até o seu caráter, a sua maneira de conduzir a vida, as coisas. As nossas ações, ela é proveniente dos nossos pensamentos. Quando existe uma filosofia que diz, penso, logo existo. Então, você é fruto daquilo que você pensa, Exatamente. daquilo que você imagina. Então, é necessário termos uma mente sadia. E se você não está conseguindo por conta própria ter essa mente sadia, ter essa mente, a mente de Cristo, então você precisa de ajuda. Precisa de ajuda. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17: domino os meus pensamentos quando eu me submeto à verdade. Então, nós precisamos, eu sei que embora é difícil, porque não é fácil, né, Débora? Sim. Se submeter à verdade, se submeter às vontades de Deus, ou seja, viver uma vida de verdade, fazer aquilo de verdade, viver um relacionamento de verdade, ser mãe de família de verdade, cuidar dos seus filhos de verdade, tudo de verdade. Somos honestos naquilo que fazemos? Nós somos honestos com o nosso cônjuge? É difícil, né? É uma palavra difícil, pesada, né, Débora? É verdade. É uma palavra muito pesada, mas é a realidade, nós temos que acordar. A palavra do Senhor está aqui para ser vivida. Você está vivendo segundo a vontade de Deus? Você está trazendo para dentro dos seus pensamentos a palavra de Deus? Porque quando eu medito nessa palavra, Débora, eu me submeto a essa verdade. Sim. E quando eu me submeto a essa verdade, eu me torno uma pessoa honesta diante de tudo aquilo que eu faço. E essa verdade te liberta, né? Ela é libertadora. Exatamente. Eu domino meus pensamentos quando eu me submeto à justiça, ou seja, tudo o que é justo. Nós precisamos ser justos. Eu preciso colocar na balança tudo o que eu faço, tudo o que eu falo. É tudo na minha vida, tudo que é justo. Por quê? Porque, Débora, eu só consigo dominar os meus pensamentos quando eu estou engajada dentro desta palavra. Ah, mas irmã Vanessa, eu não tenho tempo de meditar na palavra. Irmã Vanessa, eu até tento meditar na palavra, mas eu não entendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitas pessoas, Débora, que falam que não entende a palavra. Você entende sim. Você consegue sim entender a palavra. Talvez é algo simples que está acontecendo. A Bíblia que você possui aí, talvez não está atualizada.
Porque a atualização, ela nos dá esse entendimento maior. Facilita, né, o Então entendimento. você procure uma Bíblia mais atualizada, que você consiga entender, que você vai entender. Porque Deus não nos deixou algo, Débora, difícil demais de se entender. Sim. Ele não deixou. Você é capaz de entender a palavra de Deus. Você é capaz de aplicar a sua vida, se você quiser, dentro da palavra de Deus. A pergunta é, será que eu quero? Tem que querer, né? Será que eu tenho tirado esse tempo para Deus? Será que eu tenho tirado esse tempo para Deus? Um tempo de meditar na palavra, um tempo de orar, né, Alex Miranda? Será que eu tenho tirado esse tempo para Deus? Será que eu tenho vivido uma vida de verdade diante de Deus? Eu tenho tido interesse na minha vida em ser uma pessoa honesta? Eu tenho me esforçado para isso? Será que nós temos se esforçado para isso? Porque aí então, você terá esse poder de dominar os teus pensamentos. Porque o inimigo de nossas almas, Débora, ele está constantemente conspirando contra os nossos pensamentos. Lançando os dardos inflamados E dele, existe, né? deixa eu dizer algo aqui, existe aquele pensamento acelerado. Eu até conversava com alguém a semana passada. Vanessa, eu preciso me desligar. Eu vou para casa, eu tô trabalhando, eu vou deitar, eu tô trabalhando. Eu acordo na madrugada quando eu perco o sono, eu estou trabalhando constantemente. E essa pessoa precisa ter uma organização em seus pensamentos. Isso, porque o pensamento está acelerado demais. E precisa de tratamento, sabia? Isso chega. Porque Exatamente. se a pessoa não está conseguindo controlar por ela mesma, ela precisa de ajuda, de um profissional na área que possa te ajudar. Porque isso aí é uma síndrome, né, do pensamento Isso. acelerado, sabia? E quantas mulheres, como eu dirijo muito para as mulheres, quantos homens e mulheres estão nesse pensamento acelerado? Estão trabalhando, porque na maioria das vezes o que mais prende nós é o nosso trabalho, né? E a gente está pensando, a nossa mente não se desliga. E você sabia que o inimigo de nossas almas adora quando você está assim? Ele aproveita desse momento, dessa fraqueza, Exatamente. dessa debilidade, né? Exatamente. Sim. Porque quando você está constantemente pensando, e não é aquilo que agrega valores em você, ele consegue de alguma maneira fazer você perder tempo. Você perde tempo andando em círculos. Já viu aquele ditado que é como se fosse o cachorrinho correndo atrás do próprio rabo? Você fica ali, ó. Você não Exatamente. sai daquilo, você só fica naquilo, vai e volta, é um ciclo. Sempre naquele mesmo pensamento, sempre com aquelas mesmas... e não produz nada. Isso. Não é algo produtivo. E você que me ouve acha que isso é normal, e isso não é normal. Não é normal. Isso não é normal. A Bíblia, ela nos dá o respaldo de uma vida espiritual com Deus. Sim. Nós precisamos se encaixar sim dentro disso, porque nós precisamos disso, nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos entregar a nossa vida para Cristo e precisamos deixar que o Espírito Santo guie nossas vidas e nos comanda. E o Senhor está constantemente nos ensinando. E hoje Ele está falando comigo e com você. Eu preciso dominar os meus pensamentos. Eu já passei por isso. Nós passamos por isso. E se nós não vigiarmos, nós vamos cair na mesma cilada, nós vamos cair na rede do inimigo. Nós vamos perder bênçãos, nós vamos perder promessas de Deus, nós vamos perder aquilo que Deus tem de melhor para nós. Por quê? Porque não conseguimos dominar os nossos pensamentos. Nós precisamos dominar o nosso pensamento. E quando nós estamos indagadas dentro da palavra do Senhor e conseguimos dominar os nossos pensamentos, aí sim, Débora, nós vamos ter o poder de saber o pensamento se é ruim ou se é bom. Nós vamos saber discernir. E quanto ser humano, quantas pessoas estão andando por aí sem direção, sem entendimento, tem pensamentos que para ela acha que é bom e não é. Porque ela não tem discernimento se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Se você estiver enquadrada dentro da palavra do Senhor, você vai ter esse discernimento para saber se os pensamentos que você está tendo agora são bons ou se são ruins. Você tem esse domínio. Até tem uma frasezinha que diz assim, ó, domine seus pensamentos quando me submeto à justiça do que é justo. Nós dissemos bastante sobre isso. O que é justo para você? O que é justo para você? Você tem vivido uma vida de justiça diante de pessoas, diante do Senhor? Eu domino meus pensamentos quando eu me submeto à pureza do que é puro. Você sabe o que é puro? Você tem vivido uma vida de amor? Você tem amado as pessoas? Você tem tratado bem as pessoas? As palavras que têm saído, que têm soado da sua boca, têm sido palavras amáveis, palavras que
que você consegue estar junto com alguém, palavras que te unem a alguém. Sem ferir aquela pessoa, né? Sem ofender. Porque a pessoa, é preciso ter o domínio próprio, né? Dominar aquilo que vai sair de dentro de você. Então, quando você ama, quando você tem amor mesmo, é preciso também ter o domínio, dominar as suas palavras, aquilo que vai sair, se não é agressivo, se não palavras que vai machucar aquela outra pessoa, vai ferir aquela pessoa, porque às vezes, na hora do seu impulso ali, a hora que você tá meio que com a cabeça fervendo, você acaba tendo atitudes, né, falando coisas que de repente não prova que aquilo são atitudes de quem realmente ama o outro, né? E isso acontece muito dentro de casa. Do próprio lar. Dentro de casa, eu costumo dizer em algumas ministração que dentro de casa a gente não consegue usar máscara. Dentro de casa não se usa máscara. Não se usa. E as suas palavras que você tem dito ao cônjuge, né, aos seus filhos, como tem sido, né? Porque é uma maneira de se avaliar nessa manhã. Jesus está falando comigo e com você. Sim, Deus está falando conosco. E quando nós temos a Cristo em nossas vidas, quando nós cremos em Jesus, Ele sendo o dono da nossa vida, da situação, da nossa casa, quando nós ferimos pessoas com as nossas palavras dentro da nossa casa, nós logo se refreamos. Nós se refreamos e dizemos, Senhor, me perdoa. É preciso nos retratarmos, né? Porque, infelizmente, as pessoas que mais a gente machuca são aqueles que, às vezes, na hora que você está com uma situação ali, com algum problema emocional, psicológico, você está com alguma preocupação de algum problema que você tem para resolver, você acaba ofendendo aquele que está mais próximo de você, porque é mais fácil. Porque se você fizer isso fora, com uma pessoa, com um estranho, você não sabe qual vai ser a reação daquela pessoa. E, infelizmente, pelo impulso ali, você acaba dizendo, ofendendo, machucando o que está mais próximo de você, que é justamente as pessoas que você mais ama, né? Que é o teu próprio sangue, às vezes, né? E nós tem visto, ouvido, né? Quantas pessoas sem amor, né? Sim. Então, assim, as palavras estão sendo amargas, as palavras estão sendo brutas, as palavras estão sendo muito feias. Aí eu pergunto pra você, essa pessoa tem domínio, Débora, sobre os seus pensamentos? Essa pessoa, ela tem domínio sobre aquilo que ela está fazendo? Não, já perdeu o controle. E nós precisamos se retratar, você que me ouve, e tem tido esse tipo de comportamento, você precisa se retratar com o Senhor. Você precisa se retratar com aquela pessoa que você feriu, você precisa pedir perdão. Você precisa ser mais amável, porque a pessoa que domina os seus pensamentos é uma pessoa amável. É uma pessoa que tem amor. E essa palavra está corrigindo eu, está corrigindo a Débora, está corrigindo nós. Nós precisamos aprender com esta palavra. E o Senhor está nos ensinando. Então, quando eu domino os meus pensamentos, eu me submeto àquilo que é aceitável. Tudo que é de boa aceitação. Vai ser bom para mim? Vai me reconstruir? Vai ser favorável a mim? É uma coisa boa que vai me trazer paz? Vai me trazer união? Então eu aceito. Eu aceito na minha vida, eu aceito no meu casamento, eu aceito na minha área de amizade. Mas se aquilo que está vindo para você é uma coisa que não é bom, então você não aceite. Sabe por quê? Porque vai bagunçar os seus pensamentos. Vai te trazer... Eu costumo dizer que tudo aquilo que traz dúvida. Então, eu tenho um ditado para mim. Se eu vou fazer algo, surgiu uma dúvida em mim, então eu não faço. Alguma inquietação, algum desconforto, então né? Um incômodo, né? Então eu não faço. Não, eu vou esperar mais um isso. pouco. Eu também penso dessa forma. Eu tenho isso comigo, sabe? Mas quando o meu pensamento, eu orei a Deus, eu falei com Deus, o pensamento ficou livre, eu senti aquela paz, aquela alegria. Paz, aquela segurança a respeito daquilo, isso. né? Então é assim. Aí você A quer dizer... resposta é sim. Sim. Né? Mas se trouxe alguma dúvida para você, se aquela pessoa que trouxe algo, trouxe um recado, trouxe, não foi muito bom, cuidado com aquilo que você aceita para dentro de você, né? Sim. Porque tem pessoas que às vezes vai no nosso lar, fala algumas coisas que deixa a gente pesado, sabe aquela sensação de peso em nós? Então cuidado com aquilo que você está aceitando, né? Porque quando eu aceito aquilo que alguém me falou, eu começo a pensar sobre aquilo, Débora. E o inimigo, que não é bobo nem nada... Ele é muito astuto, né? E começa a jogar as suas setas, porque o inimigo está trabalhando constantemente. Então o que o Senhor nos ensinou hoje? A ser essa pessoa que domina os pensamentos, para que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida de consciência tranquila na presença do Senhor.